Deus marcial regrediu ao nível 2. Capítulo 706. História paralela 35. Nós, voltamos. Sang Jihan olhou em volta. O chão do abismo. Os 8 trigramas dos 9 palácios que supostamente precisavam de Li Haeon e Lin Gaeong desapareceram. Ele olhou para sua janela de status. A estatística azul cresceu um pouco mais, chegando a 23. Definitivamente cresceu mais do que em outros 8 trigramas dos 9 palácios. Enquanto isso, o que diabos? Lin Gaeong, que saiu ileso dos 9 palácios 8 trigramas, murmurou isso, ainda não totalmente recuperado. Você está bem? Meu corpo está bem, mas a situação agora. Bem, eu também não compreendi totalmente essa formação. Lin Gaeong fechou a boca ao ouvir a resposta de Seong Jihan. Não parecia que ele daria uma resposta detalhada, mesmo que ela perguntasse mais. Vamos voltar por enquanto. Somente Li Haeon teria retornado. Ah, sim, entendido. Ziz. Seong Jihan abriu um portal e conduziu o grupo através dele. E então? Gaeong. Li Haeon, que andava ansiosamente esperando por eles na sala VIP. Abraçou Lin Gaeong. Como você está? Você está bem? O que aconteceu? Estou bem, como você pode ver. Ao dizer isso, ela olhou para Seong Jihan. Deus marcial, posso contar à senhorita o que aconteceu lá dentro? Vá em frente, mas deixe claro que não tem nada a ver com a realidade. O mundo dentro dos 9 palácios 8 trigramas era diferente da realidade. Quando Seong Jihan disse isso, Yeon-sea estremeceu, mas... Sim, eu entendo, obrigado. Lin Gaeong acenou com a cabeça com a resposta e levou Li Haeon para fora. Isso deixou apenas Seong Jihan e Yeon-sea na sala VIP. Ela engoliu em seco e então... Deus marcial, eu ouvi. Ouvi o quê? Que você tem que me cortar. Ela mencionou o que Dongbang Saki havia dito a Seong Jihan. Ele disse que você tem que me cortar para completar. Infinito? Isso é. Então ela ouviu isso. Seong Jihan ficou perplexo. Ele ainda não tinha entendido completamente por que Dongbang Saki disse isso. Mas Yeon-sea já havia percebido que precisava ser morta para completar o Infini. Infinito é um reino que eu nunca quis em primeiro lugar. Não vou derrubar você. Seong Jihan respondeu assim. Mas as perguntas de Yeon-sea não pararam. Ah, entendo. Mas o nosso mundo talvez seja semelhante ao que está dentro daquela formação? O que você quer dizer? A sensação de realidade que senti ao interagir com Ryun-woo dentro da formação parecia real. Então de repente me perguntei se aqui poderia ser o mesmo. Até agora, os 8 trigramas dos 9 palácios em que eles entraram pereceram rapidamente quando Taiji apareceu em breve. Mas desta vez eles ficaram por um bom tempo, talvez porque ela se aproximou do filho de Sang Jihan naquela época. Yeon-sea parecia sentir uma sensação de realidade mais forte do que o normal ao entrar na formação. Os pensamentos dela se expandiram assim por causa do que Dongbang Saki disse além disso. Seong Jihan não conseguia nem imaginar que Yeon-sea pudesse tê-lo seguido até o mundo real. Então ele pensou que era por isso que ela disse isso. Os 8 trigramas dos 9 palácios e aqui não são os mesmos. Você não precisa se preocupar com isso. É assim mesmo? Sim, se eles fossem iguais, este lugar não teria morrido há muito tempo também? Com essas palavras, Yeon-sea pareceu entender, mas... Então isso é realidade? Ela perguntou a Seong Jihan assim. Ah, isso é. Yeon-sea tomou a pílula vermelha? De verdade, ela não parece saber de alguma coisa? Sem chance. Não é um pouco estranho ela estar questionando se o mundo dela é real por causa do que Dongbang Saki disse antes? Vamos. Ela entrou e saiu dos 8 trigramas dos 9 palácios. Ela pode estar confusa. Os telespectadores que sabiam que este era o mundo dentro da missão Torre do Deus Marcial ficaram chocados com a reação de Yeon-sea. Mas... esta é realmente a realidade. Seong Jihan escondeu sua perplexidade interior e deu calmamente uma resposta definitiva. Entendo. Talvez eu esteja tendo pensamentos desnecessários porque de repente me separei de Ryun-woo. A criança realmente gostou de você. Seong Jihan disse que se lembrava da criança que se apegava muito mais à irmã do que ao pai. Você não? Sente falta de Ryun-woo, Deus marcial? Yeon-sea perguntou enquanto olhava para Seong Jihan. Ele era seu filho lá. Enquanto ela olhava para ele em silêncio. Seong Jihan lembrou da criança. Talvez porque ele fosse mais velho que a filha que viu antes. Embora o filho se apegasse mais à irmã do que a Sang Jihan. Ao contrário das conexões em outros 8 trigramas dos 9 palácios, o rosto e o calor do corpo da criança permaneceram vividamente em sua memória. É por isso que Dongbang Saki disse que intervém pessoalmente em mundos onde há crianças. Dongbang Saki disse que é preciso ser cruel com o infinito. Ele disse que sua intervenção direta foi limitada aos 9 palácios 8 trigramas, onde Seong Jihan formou uma família. Na verdade, ao contrário de outros 8 trigramas dos 9 palácios, as 2 crianças permaneceram em sua memória. Ainda. Ele não é meu filho. Ele é filho de Seong Jihan. Na frente de Yeon-sea, ele estava agindo como Deus marcial.
Seong Ji-han cumpriu estritamente seu papel. Certo, você é o deus marcial. Não tio. Mas na verdade, Yeon-se estava olhando para ele com olhos estranhos depois de ouvir essa resposta. Espere. Yeon-se realmente não sabe de algo? Seu olhar é significativo. Ha. Não parece que ela está testando ele? Parece que ele precisa sair e se explicar. LOL. Eu também não sei, porque estou com medo. Uau, é mesmo? É real. LOL. Os telespectadores especularam que Yeon-se poderia saber de alguma coisa, vendo-a assim. Sinto muito por demorar tanto. Você também deve ter muita coisa em mente, Deus marcial. Está tudo bem. Então irei para o meu quarto. Yeon-se fez uma reverência para Seong Ji-han e foi para seu quarto na suíte VIP. Suas reações são definitivamente bem diferentes de antes. Parece que muitas mudanças ocorreram desde que ela se tornou serva do deus marcial e entrou juntos nos 9 palácios 8 trigramas. Ele não deveria ter feito isso? Mas se eu a tivesse deixado aqui, não saberia quando a irmã iria contaminá-la com o vazio. Foi a melhor escolha na época. Seong Ji-han pensou isso e lembrou-se novamente das palavras de Dongbang Saki. O você de antes não era assim. Você está dizendo que eu queria infinito? Sim, o administrador azul que se tornou o único administrador deste mundo, tem o dever de compreender o infinito. Dongbang Saki, que afirmou que se Seong Ji-han se tornasse o único administrador da Battle.net, ele teria o dever de compreender o infinito. E ele. Você deve cortá-la. Mesmo que não seja agora, você deve fazer isso eventualmente. É assim que o infinito será concluído. Disse que o Infini seria concluído eliminando Yeon-se. E se as palavras de Dongbang Saki fossem verdadeiras por enquanto? Eu tinha um motivo para querer o Infini. Não apenas para derrotar Mitra. O que poderia ser? Seong Ji-han se concentram na afirmação de que tinha o dever de compreender o infinito. Infinito. O poder que Dongbang Saki mostrou quando ele se machucou no final também foi semelhante ao infinito. Infinito, que era uma espada transparente quando Jiang Shang a usou. Ele disse que percebeu isso quando seu mundo foi completamente destruído. Quando o infinito que Dongbang Saki imitou começou a exercer seu poder com seriedade. O mundo dentro dos 9 palácios 8 trigramas foi instantaneamente aniquilado. Na verdade, a destruição do mundo dentro dos 8 trigramas dos 9 palácios aconteceu inúmeras vezes. Mas o mundo se reunindo instantaneamente no infinito enquanto Seong Ji-han bloqueava com o nada era definitivamente um nível diferente de poder. Se até mesmo a imitação do infinito por Dongbang Saki fosse tão poderosa. O que aconteceria se Jiang Shang usasse o Infini para valer? Não. E se surgir uma situação em que Jiang Shang não consiga controlar totalmente o infinito? Por exemplo, como o mundo inteiro foi instantaneamente sugado para o infinito agora há pouco. Se o infinito de Jiang Shang exercesse tal poder, poderia ser interrompido? Claro, Jiang Shang não deixaria seu infinito correr solto, mas sempre houve uma chance em 1 milhão no mundo. Foi isso que ele quis dizer com dever do administrador. Nesse caso, ele pode ter sentido a necessidade de compreender o infinito. Seong Ji-han especulou assim por enquanto e relembrou a próxima parte. Infinito é completado com a eliminação de Yeon-se. Para obter o infinito, é preciso tornar-se sem coração. Portanto, é preciso assistir seus filhos morrerem nos 8 trigramas dos 9 palácios. E finalmente, o culminar da crueldade é completado com a morte de Yeon-se. Foi isso que Dongbang Saki quis dizer? A expressão de Seong Ji-han se distorceu. Ele realmente pensou isso? Não tem como. Desde o início, certo. Afinal, a Yeon-se deste mundo era apenas um ser dentro da missão, não era? Cortá-la foi uma completa crueldade? Pensando nisso, Seong Ji-han lembrou-se novamente de Yeon-se deste mundo. Quando ele estava perdido no jogo, desviando os olhos da dura realidade. Sua sobrinha que tentou ao máximo viver sozinha de alguma forma, mas acabou morrendo. Aqui, ele usou eternidade para ressuscitá-la. E tentou abrir caminho para sua independência reunindo estatísticas azuis por meio de várias submissões. Certo. Ela era uma personagem do mundo missionário. Ela pode desaparecer depois de resolver o problema da torre do deus marcial. Ou mesmo que este mundo fosse mantido, ela era alguém que ele não veria de qualquer maneira. Como os membros da família que ele viu nos 8 trigramas dos 9 palácios. No final, sem relação com o atual Seong Ji-han. Isso é realmente verdade? Bak. Seong Ji-han sentou-se em uma cadeira e esfregou os olhos. Ela era realmente sem sentido? Aquela criança que parecia ter notado alguma coisa, lançando olhares estranhos. Ela era apenas um NPC na torre do deus marcial para ele? Realmente? Parece que não é o caso. Foi porque este foi o mundo onde ele recuperou os sentidos perdidos? Ou foi porque foi uma oportunidade de refazer o momento de que mais se arrependeu na vida? A primeira rodada do passado? Para ele, este mundo missionário e Yeon-se não pareciam meras existências em um jogo. Provavelmente foi isso. Preciso ouvir a história completa de Jiang Shang primeiro. Essa é a prioridade. Esqueça submissões ou algo assim.
Por enquanto, sair para conhecer Jiang Shang vem em primeiro lugar. O que exatamente aconteceu em relação ao infinito na arca? Ele precisava investigar claramente. Seong Ji-han mordeu o lábio e começou a sair. Iniciando o logout temporário. O mundo missionário está em pausa. Se você não fizer login por 24 horas, a missão será reiniciada. Ele pretendia fazer bom uso do limite de 24 horas após sair. Onde está o imperador agora? Ainda não tivemos notícias dele. Por favor, diga-me até mesmo sua localização aproximada. Ele apenas me disse a direção do contato. Talvez tenhamos que vasculhar todo o universo nesse ritmo. Vamos dar uma olhada. Por enquanto, para encontrar diretamente Jiang Shang, que ainda não pôde ser contatado. Ele foi para o setor espacial seguindo a rota fornecida por Kang Seo Yang. Se eu detectar um poder forte, devo obter uma direção. Enquanto utiliza totalmente seu próprio poder. Ele começou a procurá-lo a partir do ponto em que Jiang Shang contatou Kang Seo Yang pela última vez. Claro, já que o universo era tão vasto e não havia vestígios de Jiang Shang. Mesmo com Seong Ji-han dando tudo de si, encontrá-lo foi como procurar uma agulha em um palheiro. Mas, se eu não conseguir encontrá-lo dentro de 24 horas, farei login novamente e voltarei para procurar. Seong Ji-han, que estava determinado a conhecer Jiang Shang e resolver suas dúvidas com certeza. Coloque todo o seu esforço para encontrá-lo. Assim, quanto tempo se passou? Lá. Enquanto Seong Ji-han se aproximava de um ponto no universo cheio de luz com certeza. Clarão. Lá. Genro. Jiang Shang se revelou. O que traz você a este lugar distante? Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.